dos pais também. Vamos falar do amor de Deus, que é o nosso Pai soberano. Amém. 103. Amém? Eu inicio, os irmãos estão dando continuidade, até o versículo 14, que diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Versículo 4. Quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos traz nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o têm. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Amém? Amém. Olha que incrível, né? Como Deus é o nosso Pai. Quantas maravilhas foram citadas aqui. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades. É Ele que nos coroa com benignidade e misericórdia. Quão Pai bom Ele é. E olha o que fala aqui, ó. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, como um pai, né, que tem a bondade e a misericórdia por um filho, assim Deus também tem misericórdia e bondade para conosco. Isso é maravilhoso. Esse é um pai que é exemplo para outros pais, né? A forma como Deus nos ama é gigante. A gente não consegue nem calcular o tamanho do amor do nosso Deus. Não é à toa que Ele foi tão misericordioso em amor que Ele entregou o Filho dele, unigênito, para em prol dos nossos pecados ir lá, ser crucificado, para que a gente hoje tivesse a vida eterna. Então isso é um pai, isso é o amor de um pai. Amém? Vou estar passando para o nosso irmão para estar fazendo a prova. Amém, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor com louvor que fala desse salmo aí também. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Salmo você canta, você adora Ele. Ele é digno. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede.
coração com a chuva de Deus, com a chuva da sua palavra, declarando assim como uma roça seca, aleluia. Deixa Ele regar a terra seca no nosso coração, Senhor. Oh, és bem-vindo neste lugar, Senhor. És bem-vindo, és bem-vindo. O cervo, a corça, anseia por águas no deserto, o cristão também anseia pela palavra, pela presença do Senhor. Amém? Mais um louvor, para a gente fazer. Então vamos fazer um medley aqui, vamos cantar mais um louvor, Você vai ver 3 louvores nesse louvor em um só. Então medley, deixa Deus continuar falando no teu coração. E o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que a gente pede, do que o que a gente precisa até, Ele vai muito além. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Cante, adora Ele. Diga assim: sei que teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir
a ti, Jesus, te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei. Diga o nome dele, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, por nenhum. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. O Pedro disse, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mais e mais, mais e mais. E como serafins lá em Apocalipse, e como serafins que cobre o rosto ante a ti. Esconde o rosto para que veja a tua face em mim. Diga isso nessa noite, que diminua eu, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor. Mais e mais, no santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, esse amor és meu abrigo, é Jesus, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. No santo do santo, no santo do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Glórias a Deus, que maravilha. É assim, Senhor. Irmãos, a graça do Senhor é suficiente, e graça é presente. Eu não mereço, você não merece, mas Ele nos deu gratuitamente, mas custando um alto preço, o preço de sangue, a sua vida total. Amém? Irmã Tainá? Amém, irmãos. Vamos dar sequência na palavra. Vamos agora lá para Efésios. Efésios capítulo 6. Vamos continuar falando sobre o Pai, E aqui fala uma coisa muito importante. Efésios capítulo 6, e a gente vai ler do versículo 1 ao 4. Efésios capítulo 6, do versículos 1 ao 4. Amém. Amém. Vamos fazer uma leitura participativa, são só 4 versículos, eu vou começar. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O 3. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. O 4. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Amém? Até aqui.
Olha como é que ele começa. Ele começa na carta aqui, Paulo começa chamando a atenção dos filhos. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Mas depois, Paulo segue falando, e vós, pais, não provoquei a ira dos seus filhos, dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. O pai, quando ele fala aqui, o pai não é apenas o provedor, o pai também é formador. A gente tem que ver que o pai também é um formador. E filhos, eles precisam de limites. Todo filho precisa de limites, de amor e de exemplo. O filho, ele precisa de limites, ele precisa de amor e ele precisa de exemplos. E o pai, ele tem uma missão dentro de casa. Qual seria essa missão do pai dentro de casa? É ser um pai presente, é dar exemplo, é um pai que dá disciplina, é um pai protetor e principalmente um pai que seja referência espiritual. O pai, ele tem essa missão de ser uma referência espiritual dentro de casa. Quando ele fala que eu não provoqueis a ira dos filhos, dos vossos filhos, Deus não está dizendo, olha, não discipline os seus filhos. Não é isso que Deus está dizendo. A Bíblia ensina sobre disciplina. O problema é uma disciplina que humilha, uma disciplina que irrita, uma disciplina que desanima, uma disciplina que destrói emocionalmente. Essa ira, é essa forma que Deus não quer que seja. Dessa forma, Ele não quer que você provoque a ira dos seus filhos. Um pai, ele pode corrigir o filho e ao mesmo tempo demonstrar amor. Ele não precisa ser aquele perfil bravo, durão o tempo todo. E aqui quando fala assim, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. O objetivo da criação aqui não é simplesmente produzir filhos obedientes, não é somente filhos obedientes, mas também filhos que temem ao Senhor. É necessário que esses filhos, além de obedientes, eles tenham temor ao Senhor. A demonstração significa exatamente isso: orientar, advertir, corrigir, chamar a atenção para o caminho certo. E quando ele fala assim, mas criai na doutrina e a demonstração do Senhor, é chamar para o caminho do Senhor. Chamar esses filhos para o caminho do Senhor. E aí eu pergunto aos pais aqui presentes, também aos pais que estão assistindo a gente. Quando seus filhos pensam em você, eles pensam apenas em alguém que paga as contas ou em alguém que ensinou a conhecer a Deus? Porque é importante que você seja um exemplo, uma referência espiritual para eles. Então não tem que ser somente o pai que paga as contas, o pai que trabalha o tempo todo. É necessário que você também chame a atenção do seu filho para a vida com o Senhor, a temer ao Senhor. Amém. Porque um pai, ele pode até deixar uma casa, ele pode deixar um carro, ele pode deixar por dinheiro, pode deixar propriedades, ele pode deixar muita coisa para os filhos. Mas existe um legado muito maior do que tudo isso, que é uma geração que conhece ao Senhor. E uma geração que conhece ao Senhor, ela vai ser uma geração próspera, ela vai ser uma geração obediente, vai ser uma geração justa. Então é isso que é o papel dos pais, é trazer esse conhecimento da palavra e temor do Senhor para os seus filhos. E lá em Provérbios, no capítulo 20, versículo 7, vai dizer assim, o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Ou seja, o filho de um justo vai ter um futuro ainda melhor. E a família desse justo vai ser uma família ainda mais abençoada. Então tudo vem a partir de uma criação dos pais, né? Do pai principalmente também, que é um papel muito importante na criação de um filho. Amém? Vou estar passando o próximo para fazer mais um louvor. Amém. A gente vai para o túnel do tempo, porque os louvores não ficam no passado, né? Os verdadeiros louvores. E esse louvor de comunidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro, no início da minha caminhada da fé, eu ouvi muito na minha conversão, né? Quando me converti ao Evangelho de Cristo, quando ele me aceitou de volta. Então, presta atenção nesse louvor, deixa o Senhor falar no teu coração. Todos nós precisamos do amor de Deus. E essa é a razão da igreja continuar de pé. Porque nós necessitamos mais e mais do Senhor, todos os dias. Aleluia. E as maravilhas do Senhor. Como não te louvar, como não te exaltar, como não te chamar de Pai. Pai
que não falhou e não vai falhar de jeito nenhum. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Vamos agora lá para Lucas capítulo 15. Vamos fazer outra leitura. E essa é muito bacana porque é de uma parábola muito conhecida, que tem tudo a ver com o pai, né? Que é um pai que nunca deixou de amar. Lucas 15. A parábola do filho pródigo. Amém? Eu vou começar e a gente vai todo mundo lendo, tá bom? Parábola do filho pródigo. O 11, que começa assim. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros o meu pai tem abundância de pão, e eu aqui passando fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Até aqui. Então aqui está falando de um pai que não desistiu de um filho. O filho desistiu por algum momento, mas esse pai ele não deixou de amar esse filho. Esse pai teve misericórdia até nesse último momento. Ele viu o arrependimento do filho, viu que o filho voltou de volta para os braços dele, para casa de volta. Então o pai poderia muito bem ter dado as costas, ter dito, não, você pegou sua parte, você acabou, estragou tudo, agora vai se resolver sozinho. Mas não, o pai teve compaixão. E esse pai também exemplifica Deus. Deus tem essa mesma compaixão por nós nas nossas vidas, porque a gente pega todo dia, a gente falha, a gente erra, e mesmo assim Deus está de braços abertos para nos receber. Deus é um pai maravilhoso, porque Ele, mesmo reconhecendo, mesmo a gente sendo falho, a gente assumindo, Pai, somos pecadores, sou pecador, eu erro, eu falho, mas Deus está ali de braços abertos para nos receber. E Ele não joga nada na nossa cara, olha, você fez isso, você fez aquilo. Não, Ele joga lá para o mar do esquecimento, Ele nem lembra, Ele nem toca mais no assunto. E Ele quer só que a gente se arrependa, que a gente verdadeiramente se arrependa, a gente volte para Ele e a gente não cometa novamente aquela falha. A gente é perfeito? Não, não somos perfeitos. A gente pode errar, mas errar no mesmo pecado, não. A gente pode errar em outra coisa, porque a gente está vivendo aqui no mundo, a gente pode falhar. Conta a história de um senhor que ele estava viajando, e aí ele estava viajando lá fora do país, e ele viajou muito com o carro, ele foi de carro, ele foi uma viagem muito longa, mais de 5 quilômetros. E aí ele chegou e se encontrou com outro amigo e falou assim, como é que foi a tua viagem? Ele, a minha viagem foi muito boa. Ele, tu conseguiu viajar com esse carro não parece muito bom, mas tu conseguiu viajar com ele? Ele, consegui. Como é que foi a viagem? Não, com 5 km, quando a gente tinha passado de 5 mil km, ele foi que o carro veio dar um defeito. Eu fui, parei na oficina, eu ajeitei ele, mas consegui levar a viagem. E aí o cara falou, o outro que estava com ele, amigo dele, falou assim, não, meu carro não está muito bom não. A cada 500 metros meu carro para, a cada 500 metros meu carro dá um pane de novo.
O que isso quer dizer? Que você viaja muito tempo na nossa vida espiritual. A gente vai viajar por muito tempo, uma hora a gente vai falhar. Mas quem falha todo dia na mesma coisa ali, tem um problema, né? Não é um carro muito bom, ou seja, não é uma pessoa que está precisando de alguma correção. Porque uma coisa é você viajar por muito período, você ter uma vida de fé muito bem, e você falhar um momento. Agora, você falhar de estar todo momento falhando, aí a gente precisa ter uma atenção. Mas mesmo assim, Deus tem misericórdia, Ele aceita nos aceita de volta, Ele nos dá o entendimento de acordo com a palavra, para que a gente possa corrigir e não voltar a errar novamente. Amém? Eu vou estar passando por nosso momento de fazer o nosso momento de oferta, mas antes eu gostaria também da gente fazer um momento de oração. Oração pelos pais. Hoje a gente está aproveitando esse momento, né, um culto festivo para o Dia dos Pais, e simbolizando aqui os pais que estão presentes e também os pais da nossa cidade, que representam, né, todas as famílias, até porque nós somos filhos de pais, né, nós tivemos um pai, então todos aqui presentes representando os seus pais. Vamos fazer um momento de oração. Eu gostaria de pedir ao irmão Ney, que é o pai aqui mais presente aqui, para ele estar fazendo essa oração para o Dia dos Pais, para todos os pais da cidade. Amém? Amém. Soberano eterno Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós declaramos que não há outro além de ti, Senhor, a quem deve ser direcionado, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão, Pai, as nossas vidas. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de ser pai, Deus, de ter filhos, meu Pai, e te louvo, meu Deus, por cada um, Deus, que eu tenho, Senhor. Sei que é presente teu, e ainda o que não é legitimamente de sangue, Pai, mas que tu conheces, sabe, que me ama incondicional, independentemente, Senhor, de ter o meu sangue ou não, Pai. Pessoa da vida de Davi, começar por Davi, depois Mari, depois Samuel. Pai, cobre esses com o teu sangue, Pai, e desperta também, Senhor, a te buscar enquanto você pode achar. Quero te louvar, Deus, por cada pai, por cada um que também será pai, nosso querido que está aqui com a gente nesta noite, com sua esposa, com seu filhinho ou filhinha no ventre. Deus, nós consagramos essa família ao Senhor, esse casal ainda, né? E quase se tornando família, meu Pai. Abençoa poderosamente os demais pais também aqui, esse Senhor, que eu acredito que já é pai também há algum tempo, e os demais pais espalhados aqui nesta cidade, o mundo inteiro, Pai. Amém. Sei que todos os dias é o dia dos pais, mas entendemos que nesse calendário mariano foi escolhida esta data, meu Deus, para assim, Deus, fazer essa congratulação aos pais. Por isso, meu Senhor eterno, abençoa e fortalece os pais e aqueles que têm sido negligentes, meu Pai, por algum momento ou motivo, que o Senhor, Deus, visite ajuizando e trazendo a sã consciência da responsabilidade de cuidar, de proteger os seus filhos, as suas famílias. Esta, Pai, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, oramos para todas as famílias, né, todos os pais aqui representados. Passar para o nosso irmão, que ele está fazendo um louvor, e a gente também fazendo nossas entregas de ofertas. Amém. Então adoremos ao Senhor. Se você ficar à vontade, pega a sua vida ao Senhor e declara nessa noite assim: venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti
Amém? Então, nessa oportunidade, a gente vai estar passando a palavra para a nossa irmã, a irmã Ednilza, que vai estar passando a palavra nessa noite. A gente já agradece a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, igreja. Amém. Boa noite a você que está nos assistindo, que vai nos assistir. Sejam bem-vindos, o casal que está conosco nessa noite. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, dar a vocês tudo aquilo que vocês necessitam, segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, e que é bom para vocês. Que o bebezinho que está sendo gerado, que o Senhor guarde, né? Que o Senhor dê saúde à mamãe, que está precisando de repouso, cuidados, né? Mas que confie no Senhor, que vai dar certo, né? E filhos é a bênção do Senhor. E a palavra do Senhor diz que os filhos não são nossos, o Senhor nos dá para criarmos e devolvermos a Ele. E precisamos ter esse zelo, né? Porque a nossa sociedade ela está defasada por conta de muitos pais e mães irresponsáveis que não tiveram cuidado de perguntar a Deus, né? De pedir a Deus com sabedoria, de analisar diante de Deus qual a vontade dele, né? Mas que vocês ainda estão em oportunidade de diante de Deus fazer isso, né? E que vocês sejam um casal jovem que comece dessa forma e que se expanda para outros, né? Que vocês sintam que Deus cuidou quando vocês estiverem nesse primeiro lugar, que vocês possam sentir que foi o cuidado de Deus, que foi o zelo de Deus, e que vocês passem isso adiante. Vocês digam, durante a gestação, durante a nossa caminhada, durante o período, nós teve alguém que esteve ao nosso lado, nós teve alguém que nos orientou, que nos cuidou, e vocês sejam esse casal que vai fazer uma diferença grande na cidade de Bezerra, amém? Amém. Hoje vamos aprender um pouco sobre a aliança, né? E tem vários tipos de aliança. Tem aliança, fazemos aliança no casamento, né? Fazemos várias alianças, aliança nos negócios, aliança com os amigos, né? Também pode ser chamado de pacto, acordo, né? Mas tem alguém que fez uma aliança conosco, foi Jesus. Jesus ele fez uma aliança conosco. E eu quero fazer uma pergunta antes de começar. Você tem uma aliança com Jesus? Você entende que você é uma pessoa que fez uma aliança com Cristo? Que tem uma aliança com Cristo? Se você for ver a história de Jacó, diz que Deus tinha uma aliança com Jacó. Mas Jacó não tinha uma aliança com Deus. É assim, irmão? Então só depois, quando ele vai, e aí ele vai e Deus recolhe ele, e aí a aliança é feita. Então precisamos ter esse cuidado, de não estarmos andando achando que temos uma aliança com Cristo, onde só Cristo tem uma aliança conosco. Porque a aliança do Senhor ela é inquebrável, ela não tem volta. O Senhor fez, né? Quando aconteceu o dilúvio, o Senhor disse que deixaria um sinal no céu. E o arco-íris é um sinal que nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Se você não sabia disso, nessa notícia abriu. O dilúvio, que o arco-íris que vai ver no céu, o dilúvio não, o arco-íris, é uma aliança que Deus fez com
a humanidade, dizendo que nunca mais a terra seria destruída por dilúvio. Essa é uma das alianças que o Senhor fez, né? Então vamos abrir Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, fala de uma aliança eterna. Vamos ler do versículo 59 até o 63. Irmão, me ajuda os irmãos lá comigo. E Ezequiel foi um profeta, né, que Deus usou, né? Deus usou para guiar o povo, levar o povo, né, a obedecer a Cristo. Ele era usado para dizer assim, ó, a principal mensagem do livro é que, apesar das dificuldades do sofrimento, da miséria do povo, Deus finalmente lhes dará a vitória. O templo havia sido destruído e Judá havia sido levada em cativeiro. Longe de sua pátria e do templo, o povo se sentia alienado de Deus, mas o Senhor estava com eles. Os inimigos seriam derrotados e o povo retornaria à terra prometida, onde em um novo templo glorioso adorariam a Deus. Outra mensagem importante do livro de Ezequiel é que Deus castiga seu povo quando estes lhe desobedecem. Então precisamos entender que Deus é um Deus justo. Ele castiga o povo quando o povo lhe desobedece. Quanto maior o privilégio, isso eu achei tão importante, quanto maior o privilégio, mais severa é a punição. Quanto maior o privilégio que você tem de ter Deus como seu abençoador, de ter Deus como seu pai, mas se você desobedece, a punição dele também é maior. E isso, irmãos, é porque ele nos ama. E você que está nos assistindo, não é porque Deus é um Deus carrasco, não é porque Deus é um Deus vingativo. Essa punição é por amor. É igual os pais, né? O filho fez algo muito sério e o pai vai lá e fala, vou lhe dar um castigo. E esse castigo às vezes custa para o filho, custa para o próprio pai, porque dói, né? Às vezes dói para nós pais castigar os filhos, mas é necessário. Então, o contexto do livro de Ezequiel era esse, né? O profeta, ele era usado. Ezequiel foi um dos maiores colaboradores para manter vivo entre os judeus no exílio o desejo de retorno. O povo, este desejo de retorno era necessário para a reconstrução da cidade e do templo e era indispensável para este povo, para o povo preservar sua identidade nacional. Então aqui a gente aprendeu um pouco, né? Então diz assim no capítulo 16, versículos 59 a 63, diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus, eu farei com você o mesmo eu farei com você o mesmo que você fez, pois você desprezou o juramento e quebrou a aliança. Aí depois ele vai e fala, mas eu lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua mocidade e com vocês estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e ficará envergonhado quando receber as suas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas. Eu as darei a você por filhas, mas não pela sua aliança. Estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor, para que você se lembre e fique envergonhado, e nunca mais abra a sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhes haver perdoado tudo que você fez, diz o Senhor dos Exércitos. Né? E Sodoma e Samaria voltarão a ser quem era. Fala das filhas, né? Se você formos ler os anteriores, vamos entender essa parte de filhas, né? Amado Deus, nessa noite, Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti,
Ó Deus, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda. O Senhor tem visto, Pai, o que cada um de nós temos vivido, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que quando estamos aqui, Deus, queremos falar um pouco, Senhor, daquilo que entendemos, daquilo que aprendemos, daquilo que visualizamos, Pai, dentro da Tua Palavra, Senhor, e sobre a Tua Palavra, Senhor. Pai amado, queremos te pedir, Senhor, que nesta noite o Senhor traga a nossa consciência, Pai, a obediência. O Senhor traga em nós, Deus, um coração, Deus, um espírito, Deus, reto, um coração obediente, Senhor, um coração que venha temer a Ti, Senhor, um coração que venha nos desprender, Senhor, de qualquer fardo, Senhor, de desobediência, Pai. Deus amado, toma nossas vidas em Tuas mãos, nos recupera, Pai, daquilo, Deus, que nós mesmos, Senhor, fizemos, Pai, nos perdemos diante de Ti, Senhor. Pai, recebe, Deus, nossa oração, recebe nosso louvor, recebe, Pai, esse culto no Teu trono, Senhor, as orações que já foram feitas, os louvores que já foram entoados, Pai Santo, cada coração, Deus, que aqui, Deus, sentiu a Tua presença, aqueles que ainda não sentiu, Deus, que venham sentir, meu Pai, para que o Senhor possa levar o Senhor de volta aos seus lares, renovado, Senhor, e com uma mudança, Pai, de comportamento, Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus que eu te oro, já te agradeço. Amém. Amém? Então, pergunte para você, e eu pergunto para mim: eu tenho uma aliança com Cristo? Ou só é Cristo que tem uma aliança comigo? E o texto básico dessa leitura é o 62 e 63, que diz: estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou Deus, para que você se lembre e fique envergonhado e nunca mais abra a sua boca por causa da sua humilhação, quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez. E Deus tem uma aliança inquebrável com você e eu, e com o seu povo. Deus tem uma aliança com toda a humanidade. A aliança de Deus não é só com o povo que se diz cristão, não é só com o povo que se diz evangélico. A aliança do Senhor é com toda a humanidade. Compreenda que Deus assegura o seu compromisso de manter o seu relacionamento com seu povo, e do mesmo modo precisamos ser fiéis à sua aliança eterna. Precisamos, irmãos, ter consciência, precisamos lembrar sempre dessa aliança. Pedi a irmã Tainá que abra Isaías 54. Isaías 54. Isaías 54, verso 10. Então precisamos viver buscando nos aliançar cada vez mais a Cristo. Encontrou? Irmã, pode ler. Porque as montanhas se desviarão e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Amém? Então no livro de Isaías nós encontramos esse refrigério, né? Ainda que as montanhas, né? Se desviem, tremerão. Não importa o que aconteça, a aliança do Senhor conosco não vai mudar. Ela não fica rasa, ela não fica pequena, ela não fica duvidosa. Então, é assim que acontece. E aí eu coloquei uns tópicos, né, para aprendermos. Qual é o conceito de aliança no Antigo e no Novo Testamento? Aponta para Deus com o seu projeto de redimir um povo para si. Ou seja, o primeiro ponto da aliança de Deus é redimir o povo para Ele, né? Trazer o povo para Ele, né? O segundo ponto, firmar sua aliança com Deus. Firme sua aliança com Deus. Uma aliança é o pacto de sangue, que compromete as duas partes à fidelidade sob pena de morte. Isso é muito importante, irmãos, porque eu faço uma aliança com a irmã Tainá. Eu digo à irmã Tainá que eu amanhã irei com ela resolver um assunto. E a irmã Tainá precisa muito que eu esteja com ela amanhã. Isso é indispensável para o que a irmã Tainá vai resolver amanhã. E chega amanhã, eu digo, irmã, não posso.
e eu deixo a irmã Tainá na mão. E a irmã Tainá vai ter um grande prejuízo, porque o que nós concordamos era de muito importante a minha presença. E eu quebrei esse acordo. Então, às vezes fazemos isso com Cristo. Nos aliançamos a Ele, fazemos um pacto com Ele. E qual é o pacto que nós fazemos com o Senhor e muitas das vezes quebramos? É de diversas maneiras. É que não vamos fazer mais isso, é que não vamos mais ser assim, é que vamos ser fiéis, é que não vamos, como é que diz, roubar, é que não vamos julgar, é que não vamos, né? Muitas coisas simples, mas que é muito importante e significante para Cristo. Nós dizemos diante dele, prometemos para ele, dizemos que estamos amando a ele, mas de repente nada acontece. Então, um casamento, existe duas alianças, né? E uma coisa interessante no casamento é que a aliança não tem, eu me pergunto, né, como é que é feita? Ela não tem nenhuma marca de emenda na aliança. Quer observar? A aliança não tem marca de emenda. Ela é feita e não tem. Você vai procurar, você não vai encontrar. E dizem que ela não tem de fato nenhuma rachadura aqui que possa ser encontrada para dizer assim, foi emendada. Não, ela já é feita desse padrão sem emenda, porque é uma aliança. Se fosse cortada, poderíamos dizer, então vamos abrir, vamos separar essa aliança, né? Então assim tem que ser nossas vidas, assim tem que ser nós diante de Deus. Uma aliança que não tem emenda, né? Terceiro ponto, a comunhão de Deus com o seu povo é aliança feita na Bíblia. Em Gênesis 3, de 8 a 10, Deus fez uma aliança, que foi a aliança da criação. Aí nós vamos começar aqui. Eu marquei a aliança da criação, a aliança com Abraão, e aí nós vamos conhecer as outras alianças que Deus fez, para nós aprender um pouquinho. Então, a aliança da criação, que Deus criou Adão e Eva. Foi a primeira aliança. Foi onde Deus criou Adão e Eva. E Adão quebrou essa aliança. Adão, quando ele deixa Eva lá, né? E ele desobedece quando ele é oferecido a fruta e ele come, ele acaba quebrando, né? Essa aliança. Eva já tinha comido a fruta. E aí ele foi, quando Eva ofereceu, ele foi e comeu. Então ali, a aliança ainda não estava totalmente quebrada. Mas quando Adão come, porque ele era o homem, né? Aí a aliança foi quebrada. Então Adão quebrou a aliança, onde Deus já havia providenciado uma redenção. Que se daria por Jesus Cristo, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, que está em Gênesis 3, 14 e 19, e em Oséias 6, 7, nós não vamos ler para ganharmos tempo, diz que a aliança da preservação, ou seja, isso aqui era uma aliança que ia preservar a humanidade, que a humanidade ia ser perfeita, que a humanidade seria uma humanidade que não teria pecado, mas aí foi quebrada, né? E Deus conserva a humanidade e os animais através de Noé. Aí Deus vai, né? Depois da aliança quebrada, Deus vai e conserva a aliança, a humanidade e os animais através de Noé e a sua família. Está em Gênesis 6, do 8 a 14. A aliança com Abraão, a segunda aliança, que é a aliança da promessa. A aliança da criação, agora a aliança da promessa. Deus faz de
diversas promessas. Vamos ver Gênesis 12, 3. Alguém abre Gênesis 12, capítulo 3. Doze, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa maravilhosa. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor falou isso com Noé. O Senhor usou Noé, né, com Abraão, perdão. Com Abraão para dizer que todas as famílias da terra seriam abençoadas através dele. Mas quem amaldiçoasse Abraão também estaria amaldiçoado. Né? Isso é maravilhoso. E isso, irmão, se estende até hoje. Isso não foi só naquele tempo. Essa promessa se estende para nós hoje. Nós somos a geração abençoada. Nós somos a geração que Abraão, né? Por parte de Abraão, nós somos essa geração. Que também somos aqueles que nos amaldiçoaram, também o Senhor amaldiçoa. Por isso que não devemos lançar palavras de maldição. Não devemos perjurar nada sobre outra pessoa. Mesmo que sofremos injustiça, devemos deixar diante do Senhor. Devemos colocar nas mãos dele. Né? É fácil, não é? Mas diz que se bater em uma face, dê a outra. Se mandar você caminhar uma milha, caminhe duas. Né? Então, a outra promessa foi com Moisés. A outra aliança foi com Moisés, que foi a aliança da lei. Onde Deus falava com Moisés, como você e eu conversamos aqui agora. Moisés e Deus, eles se encontraram, como nós dois, como nós estamos aqui, nos encontrando. E como nós sendo numa roda de amigos, com nossos filhos, com nosso pai, com nossa mãe, com quem quer que seja, né? Conversa, uma conversa normal. E assim era Moisés e Deus. E quem de nós não queria hoje vê-lo, Papai do Céu, face a face, e bater um bom papo com ele? E dizer para ele as nossas lutas, as nossas queixas, né? E também nos alegrar com ele, colocar a cabeça no ombro, chorar quando ele quiser chorar. Quem de nós não queria? Né? Então, Moisés tinha isso, contato com Deus. Deuteronômio 34, do 10 a 12. Quero que outra pessoa também leia. Vamos ver o que aqui fala nesse 34, 10 e o 12. Os irmãos estão entendendo? Amém? E nunca mais se levantou Israel profeta algum com Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo Israel. Amém? Então foi através de Moisés que Deus trouxe suas leis ao povo, orientando qual era a sua vontade. As leis eram para Moisés levar até o povo e orientar qual era a vontade de Deus para o povo. E por muitas das vezes o povo não ouviu, né? Quando Moisés ficou 40 dias falando com Deus, o povo achou que estava demorando demais. E aí fizeram bezerro de ouro, desobedeceram. E achei engraçado quando eu leio, né, que diz que Deus fala assim: Moisés, o teu povo pecou, né? O povo era de Moisés ou o povo era de Deus? O povo certamente era de Deus, mas era Moisés quem estava. Então Deus só fez uma atribuição a Moisés naquele momento como um líder que estava guiando o povo.
E aí Deus disse: teu povo pecou. Mas Moisés volta para Deus e diz: o meu povo, porque eles pecaram, o meu povo. E Moisés clama ao Senhor, né? E Deus dá uma outra oportunidade. E assim tem sido conosco hoje. Tem alguém sempre clamando. Tem sempre alguém, um líder, tem sempre um homem, uma mulher, um servo de Deus, clamando, suplicando, pagando preço, intercedendo a Deus pelo pecado do povo, pelo pecado do filho, pelo pecado do pai, pelo pecado da mãe, pelo pecado do esposo, pelo pecado da esposa, pelo pecado da nação, pelo pecado do mundo inteiro. Tem sempre alguém que está pagando um preço. E Deus está ouvindo do céu, né? E derramando a sua graça sobre esse povo. Foi através de Moisés que o Senhor trouxe suas leis ao povo, orientando qual era a sua vontade. E aí tem a outra aliança. Israel. Aliança condicionada ainda através de Moisés. Deus propõe a Israel bênçãos ou maldição, dizendo que se o povo desobedecesse, seriam espalhados por toda a terra. Irmãos, quando eu estava lendo, eu fiquei assim pensando, né? Que coisa. Até hoje, né, irmão? Até hoje o povo tem sido espalhado. A gente vê um ajuntamento de pessoas servindo a Deus. E a gente vê que ali naquele ajuntamento, e que o Senhor tem misericórdia de nós. Ali naquele ajuntamento tem um pecado, tem algo que não está agradando a Ele. E Deus, Ele não deixa a glória dele, Ele não divide com ninguém. E quando Ele percebe que aquilo vai ser muito, o estrago vai ser muito grande, Ele esparrama o povo. Quando Ele usa líderes para falar, para pedir ao povo para se arrepender, para se consertar, e o povo não se conserta, Deus tem algo a fazer. E Ele faz muito bem feito. Ele lança, uns Ele tira da própria terra, outros Ele esparrama. Eu vivi essa experiência, eu vivi num lugar que eu congreguei, e eu congreguei 11 anos lá. E quando eu saí de lá, eu vi isso. Eu vi isso com meus próprios olhos. Infelizmente, isso é muito triste. Tem pessoas hoje que não estão mais em nenhuma outra igreja. Tem pessoas que não estão mais em nenhum outro lugar adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Mas na casa do Senhor, onde se diz o templo do Espírito Santo, onde a gente separa para adorar o Senhor não deixa. Ele não deixa. Então, acontecia no passado e hoje acontece isso. Deus esparrama. Ele espalha por toda a terra para viverem e se misturarem. E uns, você olha, você diz assim, não acredita. Não dá nem para acreditar que era tal pessoa. Porque Deus deixa mesmo. O ser humano, ele tem um livre-arbítrio. E o livre-arbítrio que Deus nos deu é algo muito sério. Nós precisamos ter consciência que o livre-arbítrio não me dá o direito de fazer o que eu quero. Né? Então diz que Deus espalha por toda a terra. Contudo, e ainda tem isso, contudo, Deus assim promete que irá, olha que coisa maravilhosa. Deus promete que irá reuni-lo, trazendo-os de volta à terra. Amém. Ou seja, então podemos acreditar que muitas pessoas que hoje estão fora das igrejas, Deus vai juntar novamente, né, irmão? E essa é a nossa esperança.
que Deus vai juntar novamente, que Deus vai trazê-los novamente, que de fato o Senhor vai juntá-los à sua presença, né? Isso é uma esperança. Que Deus vai trazer de volta a terra prometida para permanecer, né? Então ele faz essa promessa para permanecer para sempre na sua presença. A aliança do reino. Essa é a terceira aliança, a quarta aliança. A aliança do reino, que foi a aliança feita com Davi. Já nós terminamos. A aliança com Davi foi a aliança do reino. Por meio de um descendente de Davi, Jesus Cristo, o Senhor, estabeleceria seu reino eternamente no meio do seu povo. Está em 2 Samuel 7, do 8 ao 16. Vamos ler também? É bom nós lermos, né? Para nós compreender um pouco de cada tópicozinho. 2 Samuel 7, do 8 ao 16. Mas a irmã lê, talvez seja o versículo 16 que é o de ênfase. Mas a irmã lê um pouco e a gente vê. Do 8 ao 16? Uhum. Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade os aflijam, como antes. E desde o dia em que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino. Esse edificará uma casa a meu nome e confirmarei o trono do reino para sempre. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homem. Mas a minha benignidade não se apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Amém. Ele estava falando de Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. Então, essa aliança feita através de Davi, né? É a aliança do reino, por meio de um descendente de Davi, Jesus Cristo, o Senhor estabeleceria seu reino. Jesus Cristo, a nova aliança, esta fala da redenção, amor, unidade, eternidade. O alvo de Deus sempre foi estabelecer a unidade e comunhão com seu povo. E por meio de Jesus Cristo, podemos ter aliança com Cristo, quebrada. Contudo, o Pai sempre busca reatar os laços e restaurar a comunhão. A comunhão. O filho que desviou, o que pode ser considerado uma quebra de aliança. Vou ler só aqui para a gente pegar direitinho que eu li meio. Diz assim: o alvo de Deus sempre foi estabelecer a unidade, comunhão com seu povo. E só por meio de Jesus Cristo podemos ter aliança com Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Aí diz: podemos ter aliança com Cristo quebrada. Né? Parando aqui para observar. Podemos ter aliança com Cristo quebrada. Foi o que eu falei no início, né? Podemos quebrar a aliança com Cristo. Não devemos nos iludir que a nossa aliança com Cristo pode ser quebrada. Né? E precisamos pensar nessa noite se a nossa aliança com Cristo não está quebrada.
Precisamos parar e analisar diante de nós mesmos, com a nossa consciência, com a nossa maturidade, se não quebramos e qual aliança foi quebrada. Que não tem várias alianças, podemos parar e meditar. Qual aliança que eu quebrei com Cristo? Né? E se não tem nenhuma, glória a Deus. Mas é necessário analisarmos. Contudo, o Pai sempre busca reatar os laços e restaurar a comunhão. O filho que desviou, com o filho que desviou. O que pode ser considerado uma quebra de aliança? Aí eu coloquei aqui, violação de acordo, de confiança, de lealdade ou compromisso mútuo. Foi o que eu falei, né? Com a irmã Tainá, que eu enfatizei. Se eu faço uma aliança, é bom que eu cumpra. A aliança deve ser honrada, né? E qual a aplicação que nós podemos, encerrando essa mensagem, qual a aplicação que nós podemos aplicar em nossas vidas em relação à aliança que o Senhor fez conosco e que nós fizemos com o Senhor e que nós fizemos com nossos cônjuges e que nós fizemos com nossos filhos e que nós fizemos com a igreja Batista Acolher, que nós fizemos com o nosso líder irmão Roque, que o irmão Roque fez com o nosso pastor Tiago de Riacho de Japipe, né? E assim nós vai se estendendo. Viu quanta coisa? Aliança com o cônjuge, com o filho, com o pai, com a mãe, com o líder, com a igreja com outra igreja, né? Com outro líder. Qual foi a aliança que eu e você quebrou? Qual foi a aliança que eu e você não honrou, não estamos honrando nessa noite? Então, a aplicação. Vivendo o compromisso de fé e amor firmado por meio de Cristo. Isso só é possível buscando intimidade, obedecendo aos mandamentos, amando o próximo e renunciando os velhos hábitos para refletir os valores do reino de Deus em cada escolha. Essa é a aplicação que podemos aplicar, né? Então, que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar uma noite segundo a sua vontade. Que essa mensagem não seja uma mera mensagem que eu vim aqui trazer, né? E que nós vamos esquecer amanhã. Mas que alguma coisa dessa mensagem possa fazer roer dentro dos nossos corações. Diz que o boi, a vaca, né, o animal, quando ele come, ele regurgita, ele rumina. Regurgita é quando vomita. O boi, o animal, quando ele come, ele rumina. Ele fica ruminando por horas, às vezes até a noite inteira. Se você for num curral, você vai ver a vaca lá deitada, a ovelha, e você vai ver, não sei se já ouviram, né, mas eu morei em roça. Eu vi muito, então eles ficam lá. E depois eles engolem. A palavra do Senhor precisa ser assim. A palavra do Senhor precisa ficar sendo ruminada no nosso coração, da nossa mente, das nossas entranhas. Até que seja a hora de engolirmos e colocarmos para fora em forma de testemunho, em forma de mudança de comportamento, em formas de mudança de atitude. Então, que o Senhor possa fazer com que essa palavra seja ruminada nessa noite em cada coração, amém? Nosso irmão Roque estará louvando, depois o irmão Tainá estará então com a oportunidade, e aí depois eles finalizarão o culto. Amém, igreja. Para completar esse momento, né, de comemoração do Dia dos Pais, a gente vai, enquanto o nosso irmão está louvando, a gente vai estar distribuindo uma lembrancinha para os pais aqui presente, também para assumir, né, as filhas entregarem aos pais. O irmão vai estar louvando, fazendo o clausura, e depois o nosso irmão Roque vai estar passando os avisos. Amém. Eu quero agradecer, antes desse louvor,
ao pastor Paulo César, do Grupo Logos, que me parabenizou no dia 7. Mandou uma mensagem através do pastor Silva, da Avivamento Bíblico. Ele me mandou uma mensagem de áudio e eu fiquei muito satisfeito, né? Porque ele disse que tem visto os louvores dele sendo cantados, né, por nossa igreja, né, através da minha vida. Então eu louvo a Deus por isso. Aleluia. Ele é o autor da nossa fé. Depois eu abri essa letra, deixa Deus falar no teu coração. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens do mais puro azul. Em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Muito obrigado, Senhor. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará, enfim. Por isso eu canto glória.
consumador de todas as coisas. Amém, irmão Roque? Coração final. E desde já a gente agradece aos irmãos. Hoje faltou muitos irmãos, né? Na igreja. Faltou bastante gente nessa noite.